Obrigada, pai, que eu tive que gravar um vídeo hoje, foi meio doido. Tá linda, maravilhosa, amei. Penha, boa noite. Giovana, boa noite. Leide, boa noite. Beth, boa noite. Nani Linda, boa noite. Thaís, boa noite. Vamos orar? Ô, papai querido, muito obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigada, Jesus, pelo renovo que o Senhor, meu Pai, traz a cada uma de nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor já se faz presente neste ambiente e nós queremos estar aqui te adorando. Nós queremos estar aqui, Senhor, prostradas diante do Senhor. Obrigada, Senhor amado, porque o Senhor vem, meu Pai amado, com presença e se manifesta a cada uma de nós, meu Pai, e que haja esse transbordar da tua presença. Oh, amado Deus, nós te agradecemos e rendemos graças ao Senhor. Pai querido, receba, meu Pai amado, esse culto como oferta suave às tuas narinas. Espírito Santo de Deus, enche cada coração aqui com a tua presença. Encha-nos, meu Pai, e nos envolva com o teu poder. Oh, Espírito Santo de Deus, continua fluindo dentro de nós. Flua aqui neste lugar. Flua, Senhor amado, no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja o mover do teu Espírito nesta noite. Meu amado Deus, nós consagramos, meu Pai amado, toda esta semana ao Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fique à vontade, amado Deus. Fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. E inunda os nossos corações com a tua presença, em o nome de Jesus Cristo. Oh, papai querido, nós não sabemos a proporção do que o Senhor, meu Pai, fará em nossas vidas, meu Pai, porque o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Meu Deus amado, usa a Beth aqui com teu poder, com a tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Cubra a casa da tua filha com o teu sangue. Cerca-os, meu Pai, por trás e por diante sobre a vida deles. O Senhor põe as tuas mãos. Que haja uma blindagem dos céus, que haja uma blindagem do Senhor sobre a vida da tua filha, sobre cada um dos teus filhos, meu Pai, sobre a vida do marido dela, em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. E eu quero declarar os caminhos abertos da tua filha, portas abertas sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Que o cumprimento das tuas promessas, Senhor, se materialize nesse tempo, na autoridade, cá no nome de Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém. E graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Beth, é com você, minha irmã. Aleluia. Aleluia! Shalom, igreja. Shalom. Hum. Vamos adorar o Senhor, vamos convidar o nosso amigo Espírito Santo para que permaneça no nosso meio, para que ele fique à vontade aqui, porque ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser, porque o culto é dele. Toda adoração, tudo que falarmos aqui é para ele e nada vai roubar a glória dele. Aleluia! Nosso amigo Santo Espírito, aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer? Bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito. Oh, aleluia! Esperamos pelo teu soprar sobre nós. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E faz de novo o teu povo clama-te. 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 O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Espírito Santo, tu és mais que bem-vindo, tu és mais que bem-vindo, tu és o desejado da nossa alma. Faça o que for necessário no nosso meio, se manifeste no nosso meio. Queremos ver a manifestação do teu poder, ó Pai. Queremos sentir a tua glória, queremos sentir o teu manifestar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você que pode, adore ao Senhor.
engrandeça o nome dele, libere palavras de adoração, de amor, de gratidão. Diga para ele que ele é o nosso amado, ele é o nosso querido, ele é o nosso desejado. Aleluia! Oh, glória! Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, e Deus reunido, o seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus, Alfa, Cristo, Filho, Mestre, vem, Senhor Jesus, ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, aleluia, Filho, vem, Senhor Jesus. Oh, Maranata, Pai, ansiamos por esse dia, ansiamos pela tua vinda, Pai, ansiamos em estar contigo, Papai, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória seja dada ao teu nome, aleluia, para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Gratidão pela oportunidade.
Aleluia, quanta presença, meu Deus do céu. O Senhor se faz presente no nosso meio. Aleluia, eu quero convidar vocês, a desafiar vocês a enviar esse link aqui para alguma pessoa que não vai na igreja, um amigo, uma amiga sua, um parente que você vê que ele é resistente. Manda para ele, vai que ele entra, né, nesse link aqui de grupo, né? E nesse momento que ele entrar, o Senhor fala com ele, o Senhor transforma toda a vida dele, porque agora está sendo derramada a presença do Senhor. Então, envia esse link, põe nos seus grupos, né? Mas de pessoas não cristãs, de pessoas que estão, sabe, nesse momento sofrendo em uma cama de hospital, em um leito de hospital. Então, que nós sejamos, em nome de Jesus Cristo, boca profética para essas pessoas, porque há um soprar do Espírito Santo nesse tempo. O Senhor está soprando vida aonde havia morte, o Senhor está soprando o fôlego de vida dele nas nossas vidas hoje e Ele quer me usar e Ele quer te usar. Na palavra de Deus, lá em Jeremias 33:3, diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então hoje o Senhor, Ele vem com resposta, Ele vem com presença, inundando toda a sua casa, inundando todo o nosso ambiente. A palavra diz: clama a mim. Este é o tempo de uma voz profética ser liberada. Eu não sei se você está tendo essa consciência, mas eu percebo espiritualmente, para mim, ela é palpável. O Senhor está liberando em nós uma voz profética, uma oração fervorosa, uma intimidade com Deus que restaura, sabe, restauradora. Então, lá em Jeremias 17:14, continua dizendo: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, o Senhor está nos chamando hoje para um lugar mais profundo nele. Mas, sabe, aquelas pessoas que estão prontas, sabe, prestes a ser inundada com a glória de Deus. O Senhor está chamando pessoas para que possa se lançar de todo o coração. Mas isso acontece quando eu clamo, quando você clama com fé, que a sua entrega seja genuína, que a rendição ela seja total. A cura que vem, ela vem da presença do Senhor, ela vem com o manifestar da glória do Deus vivo. Ora cantaralabashuri andaralabasu e cantaralabás. Enquanto você clama aí no seu lugar, o Senhor responde com cura. O Senhor vem, sabe, com respostas, com livramento. O Senhor vem nesta hora, curando a sua alma, curando o seu corpo, curando as suas memórias, curando os seus relacionamentos. Ele é o Deus que não apenas te ouve, mas Ele responde a quem clama. Clama a mim, responder-te-ei. Cura-me, Senhor, e serei curado. Essa é uma declaração de fé e de confiança absoluta. E você não precisa de fórmulas, você só precisa da presença do Senhor. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus inunde de todo o seu interior, que a glória do Senhor inunde toda a sua casa, em o nome de Jesus, e o Senhor ouve o seu clamor. O Senhor está abrindo os céus sobre as nossas vidas nesta noite. Xerequeteremaçu e cantaralabaçu e cantaralabás. O Senhor está revelando aquilo que estava escondido, aquilo que estava em oculto. O Senhor está curando aquele que estava com ferida na alma. O Senhor está restaurando aqueles que entraram aqui, sabe, quebrados, porque hoje é o dia que o Senhor te toca. Esta é a noite que o Senhor te toca, porque o Senhor, a palavra diz: tu és o nosso louvor, tu és o nosso socorro. Então há uma revelação profética para discernir os tempos em qual nós estamos caminhando. Cura profunda que vai além do nosso físico, vai curando nossa alma, vai curando a nossa mente, o nosso espírito, porque é um transbordar da glória do Senhor. A palavra também diz: salva-me, Senhor, porque o Senhor vem com salvação na sua casa hoje. O Senhor vem
vem com livramento na sua casa, sabe, o Senhor vem com direção, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar sobre os seus, aqueles que ainda não conhecem Jesus, eles se prostrarão e rendirão diante da presença do Senhor. Há uma redenção do Deus vivo, porque o alinhamento com os céus, para que caminhe com autoridade e clareza. Oh, Espírito Santo de Deus, minhas irmãs, olha, que nós possamos nos render ao Senhor, porque Ele faz tudo novo. Eu vim aqui hoje te dizer que Deus não faz remendo na sua vida, Deus não faz remendo na sua história, Ele não coloca, sabe, pedaços antigos, não, mas Ele transforma por completo. Você é um vaso novo, você não é um vaso mais rachado, tentando sobreviver, não, você é um vaso novo, moldado pela mão do oleiro, moldado pela mão do próprio Deus, porque lá em Apocalipse 21:5 diz: eis que faço nova todas as coisas. Eu quero te dizer que o Senhor está aqui nesta noite nos moldando, o Senhor está aqui moldando você como barro na mão do oleiro, assim somos na mão do Senhor, assim como Jeremias diz. Deus não trabalha com improviso, Ele trabalha com propósito. E se você, sabe, está aqui nessa noite, há um propósito do Senhor, há um propósito de Deus para a palavra que você está ouvindo, a propósito do Senhor para a palavra que você vai ouvir. Sabe? Porque quando ele quebra, não é para destruir. Quando Deus ele quebra um vaso, quando Deus ele quebra algo, sabe? Não é, sabe, para destruição não. Ou quando ele pega um vaso quebrado, ele não tem prazer de deixar aquele vaso quebrado, mas ele quer te fazer mais belo do que antes, sabe? Com mais força, com mais glória que vem da presença dele. O vaso não carrega a rachadura do passado, ele carrega o bom perfume da presença. Então sinta o perfume da presença hoje inundando a sua vida. Sinta esse perfume inundando toda a sua família, toda a sua casa, todo o seu presente, todo o seu futuro. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que faço tudo novo. O Senhor, ele faz tudo novo. O novo de Deus não é uma versão melhorada antiga, não. É uma criação totalmente nova, feita para a glória dele, porque a glória do Senhor será vista na vida dos filhos. Ele está dando uma nova mente para você hoje. Ele está me dando uma nova mente. Ele te dá um novo coração, um novo destino profético. E o que te definia antes, a dor, a culpa, o medo, não te define mais, porque o que te define é a glória do Senhor, o que te define é a presença do Senhor na sua vida, todos os dias da sua vida. Xerebaçu e cantaralabaçu e cantaralabás. Eu vejo Deus mudando histórias aqui, não apenas com remendo. Erabaxu e cantaralabaçu e cantaralabaçu e andaralabás. O Senhor está aqui tocando, o Senhor não está aqui apenas para olhar para os seus erros ou ajustar teus erros, não. Ele vem aqui para transformar a sua vida, a dor que você estava sentindo, a história que você estava vivendo em um testemunho vivo. Hoje o Senhor está te moldando como vaso novo, porque Ele está derramando sobre você, Ele está derramando sobre a sua casa a cura da honra e da unção. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por esta visitação tão maravilhosa sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, que há uma grande honra, Senhor. Meu Deus amado, eu creio, Senhor amado, que aquele vaso que entrou aqui hoje quebrado, em cacos, o Senhor vai honrar. O Senhor está separando. O Senhor pode até ter escondido, mas está santificando, porque o processo pode ter
até ser doloroso, minha irmã, mas é necessário para tornar útil no reino dos céus. Ara cantaralabassuri cantaralabas. Oi, andaralabachuri cantaralabas. Eu vejo transformação genuína, porque é o Senhor que toca, que cura e que transforma. Eu sei que o Senhor está tocando na sua estrutura espiritual, para que você suporte a glória, para que eu suporte o peso da glória que há de vir sobre nós nesse tempo, porque é uma unção nova que cura, para profetizar, para liderar, para interceder, uma visão ampliada para enxergar como Deus enxerga e caminhar com discernimento. Oh, papai querido, muito obrigada pelas tuas verdades que curam, que restauram e que libertam. Pai querido, eu oro e coloco diante do Senhor a vida da pastora Wênida. Meu Deus amado, continua, meu Pai amado, usando a tua filha amada. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor amado, que todo cansaço saia, que todo esgotamento espiritual saia, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro, Senhor, libera, Senhor, e derrama vitamina do alto, meu Pai. Meu Deus amado, aumenta a imunidade da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos a tua filha, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, e tudo que leva o nome dela, seja abençoado, seja guardado, e nós declaramos que nenhuma arma forjada contra a vida da pastora Wênida vai prosperar, e toda língua que se levantar contra a vida dela, nós a condenamos, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigada pelo fluir da tua glória. Xarabaçu e andaralabás. Faz da forma que o Senhor quiser nesta noite, Senhor, e que a tua presença continue transbordando, e que nós apenas não aprendamos, meu Pai, mas que praticamos a tua palavra, que venhamos praticar, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, amado Deus, e nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Amém e graças a Deus. Minha pastora, é uma honra tê-la aqui conosco. Nós sabemos como a sua agenda ela é desafiadora, e o Senhor, eu creio que Ele preparou esse momento para que nós possamos ouvir dele através da sua vida. Eu vejo cura sendo liberada sobre a sua vida. Xarabaçu e cantaralabaxererequeterebaçou. Eu vejo os seus lábios como labaredas de fogo. Requeterebaçu e andaralabaxerequeterebaçu e andaralabás. Achei andaralamaçu e cantaralabás. Que seja um destravar na vida de cada uma que está aqui. Atenta à voz do Senhor em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus. E que a tua filha, meu Pai amado, a voz dela venha chegar, meu Pai amado, nos 4 cantos do mundo em nome de Jesus. Meu Pai amado, eu oro, Senhor, que o teu Espírito Santo venha continuar soprando o nome da tua filha, no leste, no oeste, no sul, no sudeste, em todas as nações da terra, em o nome de Jesus Cristo, em todos os continentes. Espírito Santo de Deus, que haja o fluir da tua glória sobre a vida da tua filha, porque há algo, Senhor dos céus, há vida, eu vejo vida do Senhor para ser liberada para aquelas pessoas que ainda não estão vivendo o seu propósito profético através da sua vida. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Pastor Wênida, é com você. Glória a Deus. Shalom, meninas, graça e paz. Patrícia, muito obrigada, pastora, por essa oportunidade. Creio que Deus une propósitos, né? As portas que o Senhor abre é sempre uma oportunidade que Ele mesmo estabelece na nossa vida e através da nossa vida para cumprir parte daquilo que Ele tem, né, nesse momento para a vida de cada uma. E eu creio que cada uma que está aqui, o Senhor reservou essa palavra para trazer direção, trazer entendimento. É uma palavra que provavelmente todas já conheçam, se não todas, a maioria. Porém, nesta tarde, eu creio que, assim como a própria palavra de Deus, ela se renova, né, vai haver um renovo de entendimento, vai haver um renovo de unção, de força, de coragem, de ousadia, vai haver um renovo na vida de cada uma, na individualidade daquilo que cada uma tem buscado.
Eu quero encorajar cada um que puder abrir as câmeras, porque eu senti isso no meu espírito. Nós precisamos romper essa, vamos dizer assim, essa barreira de muitas vezes não olhar nos olhos, mesmo que seja através da internet, porque o contato visual ele traz uma proximidade, mesmo que nós estamos tão longe. Vocês estão aí no Brasil, não sei se tem pessoas de outro país, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos. Mas sempre que eu me reúno com pessoas, com mulheres, com vocês, ou outras pessoas através das redes sociais, através de um Zoom, e eu vejo, eu tenho esse contato nos olhos, eu me sinto próxima, eu me sinto parte, né? E isso é muito interessante, é muito profundo. Patrícia, então eu começo com a palavra sobre dízimos, é isso? Minha primeira Sim, vez aqui, né? é isso mesmo, Mas minha pastora. a primeira coisa que eu quero falar está em Malaquias 3:10, sobre o mandamento da palavra de Deus em relação a dízimos, né? Como eu disse, provavelmente todas conhecem essa palavra, e o Senhor diz em Malaquias 3, versículo 10, diz assim: Tragam os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. E por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra aqui, o Senhor fala: traga os seus dízimos. Traga a parte que cabe ao Senhor, devolva ao Senhor os 10%. Dízimo é 10% da nossa renda. Isso é mandamento. E como na palavra de Deus todo mandamento vem com uma promessa, aqui não é diferente. O Senhor, ele diz: quando vocês fizerem isso, vocês podem me colocar à prova. Eu não sei o que você tem vivido nos dias de hoje, eu não sei que situações você tem enfrentado, eu não sei que dificuldades você tem enfrentado, tanto nas finanças quanto na família, talvez na saúde, eu não sei, eu não conheço a vida aqui de ninguém, mas eu quero falar para você que se você cumpre princípios da palavra, não só de ser dizimista, mas em todos os princípios, você busca cumprir os princípios, você tem direito de requerer as bênçãos destas promessas. E a promessa aqui por causa de vocês que são fiéis ao Senhor, por causa de vocês que obedecem princípios. O Senhor repreende o devorador. Muitas vezes, pessoas pensam que o devorador entra só nas finanças, mas não é. Muitas vezes o devorador ele entra em uma casa para perturbar a paz, para tirar a paz de uma família, para tirar a saúde. Quantas vezes que eu converso com pessoas e a pessoa está sempre com uma coisa e outra, de farmácia em farmácia? O devorador está roubando as finanças e a saúde porque entrou por uma porta, provavelmente de desobediência aos princípios, porque, olha, nós estamos sujeitas a passar por vários tipos de provações e situações. Mas tudo que é muito recorrente na nossa vida, nós precisamos parar e analisar se aquilo é uma provação ou se aquilo é uma brecha na nossa vida. E muitas vezes, é, principalmente na área que eu trabalho, eu lido muito com essa questão de pessoas não serem fiéis, né? No dízimo, não serem pessoas que doam, não ser pessoas que devolvam ao Senhor a parte dele, pessoas que ofertam. E por isso eu vejo tanta dificuldade em a pessoa prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo só de dinheiro, eu falo em todas as áreas, porque uma pessoa que vive lutando com questões de saúde, uma pessoa que vive com guerras na família, não é uma pessoa próspera. Nós precisamos e podemos buscar a prosperidade em todas as áreas. Então, eu quero deixar aqui esta palavra. E também o Senhor me levou
em, em Provérbios, no capítulo 21, versículo 5, que fala assim: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Muitas vezes, pessoas deixam de ser fiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas, porque elas olham para o dinheiro que elas têm que devolver ao Senhor, colocam os olhos naquela parte e pensam: se eu entregar essa parte, vai fazer falta para pagar a luz, para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar isso ou aquilo. E aí, aqui em Provérbios 21, fala assim que essa pressa, sabe o que que é a pressa? É a pressa de achar que o pouco que vai faltar para cumprir em algo, ele pode ser acrescentado. Ah, mas esses R$ 100, esses sei lá quantos reais, né, ou dólares, poderia fazer isso. Eu poderia poupar para me viajar. Eu poderia fazer isso. Mas, queridas, nós precisamos entender que fartura e prosperidade financeira vem com planejamento. Não é segurando a parte que não é nossa. Não é retendo a semente. Eu sempre falo que dízimos e ofertas é uma semente de obediência, é uma semente de gratidão que nós devolvemos em um terreno, em uma terra que é fértil. E nós temos essa promessa. Quantas vezes eu vivi situações que eu vi assim a mão do inimigo querendo ferir as minhas finanças. E eu falei: Senhor, eu não aceito isso. Eu e meu marido somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eu não aceito o inimigo tocar as minhas finanças dessa forma. E quando eu falo tocar, é pessoas tentar me roubar mesmo. Situações para a Patrícia conhece uma situação que eu contei para ela um tempo atrás. Entraram na conta minha do banco e arrancaram todo o meu dinheiro de lá. E quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, eu entrei em guerra com o banco e eu entrei em guerra espiritual. E não foi só um dia, nem foi só uma semana. Me levou mais de um mês para eu ter aquele dinheiro de volta. Mas eu falei: não vai ficar nenhuma unha perdida, porque esse dinheiro não foi roubado. Esse dinheiro foi trabalhado, esse dinheiro foi planejado e o Senhor me garante que eu posso colocar ele à prova. Queridas, não tem nada mais gratificante do que a gente poder ir na presença do Senhor e falar: Senhor, a tua palavra diz isso. E porque eu cumpro esse princípio, então o Senhor pode cumprir esta promessa na minha vida. Então, ser dizimista e ofertante é ter a oportunidade, todos os dias, de devolver ao Senhor aquilo que cabe, a parte que cabe para Ele, semear em um terreno fértil. E também, o dia que precisar, podemos ir na presença do Senhor e requerer que Ele entre naquela guerra, naquela situação que estamos, porque é promessa dele na palavra. Amém? Então, eu deixo essa palavra, eu deixo. É uma palavra de encorajamento para que você não coloque os olhos na parte que não te cabe. Não coloque os seus olhos na parte que não é sua. Planeje e administre bem aquilo que Deus tem deixado nas suas mãos, que é os 90%, e os 10% você entrega ao Senhor. Aqui a Patrícia está disponibilizando, né, o Pix para que você possa ofertar, para que você possa dizimar. Patrícia, eu não sei quanto tempo que você. Minha pastora, é só hora agora. Ok, Só hora para quem dizimou e ofertou hoje. ok. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nesse momento, nós, ó Pai, nos unimos aqui em gratidão ao Senhor, Pai, por termos, ó Pai, a parte que não nos cabe, por termos a provisão para entregar a parte do Senhor, que são os dízimos, os 10% da nossa renda. E eu oro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor abençoe
cada família aqui representada, cada casa. Abençoe as obras das mãos das tuas filhas. Abençoe os dízimos e ofertas que forem semeados e entregues nessa tarde ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que estes dízimos e ofertas sejam bem administrados, para que a obra do Senhor continue crescendo, para que o evangelho continue a ser propagado. E eu oro, meu Pai, para que os olhos de cada uma destas mulheres estejam postos em ti, que é o provisor, que é aquele que dá a provisão, que é aquele que provê tudo o que precisamos, que os olhos delas estejam postos nos 90% que cabe a cada uma delas e que elas tenham sabedoria e inteligência para administrar e para planejar aquilo que o Senhor colocou nas mãos delas, para que elas vivam a vida de fartura, de bênção, de paz e de prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, né, o profeta, mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou, mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou e disse ao Senhor: Peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena-lhes que deem pão e água para que comam, bebam e voltam para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel.
Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra venha trazer revelação para as nossas vidas. Eu oro para que essa palavra seja abençoada no coração de cada um de nós e cada uma de vocês nesta tarde possam ter os olhos espirituais abertos para enxergar aquilo que os céus destinam a seu respeito, aquilo que os céus estão dizendo a seu respeito, aquilo que o céu já escreveu a seu respeito. Eu oro para que os olhos de cada uma de vocês sejam abertos para discernir, para ver, para entender a presença, a provisão, a promessa e também para ver a paz, porque aonde o Espírito de Deus está, há paz. Que o Senhor abra os teus olhos nessa tarde, para que em meio a todas as guerras que você tem enfrentado, você possa ver a presença de Deus, a provisão de Deus e a paz de Deus possa encher o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Se eu posso dar um título para essa palavra, eu diria que é visão para viver o sobrenatural. Nós precisamos de ter a nossa visão alinhada, eu diria, ao que os céus estão falando, ao que os céus estão movendo e ao que os céus estão apontando. Provérbios 29:18 diz assim: sem visão profética o povo perece. Sem uma visão, queridas, ninguém chega a lugar nenhum. E quando eu falo de visão, eu não falo daquilo que os meus olhos físicos e nem daquilo que os seus olhos físicos podem ver. Porque muitas vezes o que os nossos olhos físicos estão vendo, não é bom, não é favorável, não traz paz, não traz alegria. Muitas vezes o que os nossos olhos físicos estão vendo é escassez, é confusão, traz medo, traz desencorajamento. Muitas vezes o que os nossos olhos físicos vê é completamente diferente daquilo que Deus falou e escreveu a nosso respeito. Nesse texto, aqui Israel estava em guerra contra um grande exército. Aqui nesse texto, quando o rei da Síria manda posicionar carros e cavalos e o exército, humanamente falando, Israel estaria derrotado. Porque nós sabemos que hoje o exército de Israel é uma superpotência, mas não era a realidade deles nessa época. Então eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não conheço as suas guerras, mas de repente você está no meio de uma guerra onde você, humanamente falando, não consegue ver vitória, não consegue ver saída, não sabe daquilo, como agir, por onde ir, e nesse momento da sua vida, quando estamos em guerra, nós precisamos alinhar a nossa visão àquilo que os céus estão declarando. Nós precisamos alinhar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, porque as nossas emoções, precisamos alinhar todo o nosso ser àquilo que os céus estão falando a nosso respeito, para o lugar que os céus está apontando naquele momento, porque aqui em Provérbios eu acabei de ler sem visão, e tem outra versão que diz sem direção, o povo se perde. Muitas vezes andamos perdidos no sentido de não saber para onde ir, o que fazer, como fazer, quando agir, o que falar, porque estamos sem uma direção divina. E aqui, queridos, não é uma direção de qualquer pessoa. Presta atenção nesse texto. O homem de Deus era um homem de Deus. Não é viver com uma visão ou com uma direção de qualquer pessoa, porque eu tenho visto com os meus olhos pessoas ir ladeira abaixo por conta de conselhos, visão, profetadas, enganos do inimigo através de pessoas, homens e mulheres que não são homens e mulheres de Deus. Entenda que toda visão
E toda promessa, toda palavra profética, ela é confirmada por Deus. Ou o Senhor já nos falou antes, e ele usa pessoas para nos confirmar, ou o Senhor traz a palavra profética através do A e confirma pelo B e pelo C. Deus vai confirmando através de pessoas que não estão conectadas uma com as outras no sentido de saber do que se trata. Agora, recente, eu compartilhei com a Patrícia. Ela mandou uma mensagem para mim falando, amiga, eu estava aqui orando e o Senhor falou isso, eu vejo isso aqui para você. E aí pergunta para ela o que que eu falei, Patrícia. Semana passada minha pastora sonhou comigo e ela ficou sem entender aquele sonho. E aí orando ao Senhor, porque ela sabia que o sonho tinha uma mensagem, era algo muito, vamos dizer assim, estranho, que incomodou muito ela. E o Senhor trouxe a revelação para ela, que era exatamente a essência daquilo que dias depois o Senhor trouxe a Patrícia para confirmar. Agora, anteontem, o Senhor envia uma mulher de Deus que mandou mensagem para mim, confirmando novamente aquilo que a minha pastora sonhou, que a Patrícia foi usada para confirmar, e essa mulher trouxe a palavra de confirmação. E eu falei: Uau, Fulana, 3 vezes o Senhor tem falado comigo, agora é recente, então está selado. O Senhor tinha falado comigo antes? Não. Mas quando o Senhor falou, e eu sei que são mulheres de Deus. E quando a palavra chegou ao meu coração, eu senti paz, conectou com algo que o Senhor já me prometeu há muitos anos atrás. Então, quando nós vivemos alinhadas ao Senhor, buscando sempre estar com a visão aberta para enxergar além do que os nossos olhos físicos estão vendo, nós somos sempre somos e seremos direcionadas, assim como o profeta, o homem de Deus, direcionou o povo de Israel para ir para o lugar certo, fazer o que tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito. Muitas vezes, queridos, nós perdemos as guerras, perdemos as batalhas porque não buscamos a direção de Deus. Só vamos e seguimos por aquilo que os olhos estão vendo. E aqui, o profeta deu uma direção, vamos dizer assim, muito clara e objetiva. Ele falou assim: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. Aqui começou o processo da vitória, né? Porque a vitória não se dá na nossa vida da noite para o dia, é um processo. E as direções de Deus, ela vai vir passo a passo. Para viver a totalidade daquilo que Deus tem para nós, vamos precisar viver o processo. E o processo de ter a vitória contra os assírios aqui começou quando o povo deu ouvido. Né? Apocalipse diz, o Senhor ele fala para nós assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Quantas vezes nós ouvimos conselhos de homens e mulheres de Deus, recebemos palavras proféticas, mas andamos em direção contrária. Por isso não vivemos a promessa. Por isso não vencemos as guerras, as batalhas. E muitas vezes ainda murmuramos que nada aconteceu. Ah, mas eu recebi uma palavra profética e não aconteceu. Então aquilo não era de Deus. Analisa o processo. Analisa a jornada. Você tem caminhado em direção ao sobrenatural ou você tem caminhado contrário ao sobrenatural? Você tem caminhado em direção às promessas de Deus, fazendo aquilo que cabe a você? Porque olha, pensa bem, Deus poderia ter aniquilado os assírios e falado: vai morrer já onde está e o meu povo é livre? Poderia. Mas ele falou assim: não, eu vou dar uma direção. Vocês não vão para lá, vocês vão fazer diferente, porque quando eles chegar lá, vocês já sabem que eles vão estar lá. Houve uma ordem da parte de Deus e eles precisaram obedecer. Quando a nossa visão ela é aberta, nós enxergamos a presença, nós enxergamos a provisão em todas as situações
E só assim podemos ter paz, mesmo nas guerras. Porque, queridas, eu quero falar algo para vocês. Se a sua vida está muito em paz, das duas, uma. Ou a guerra está à porta, e eu não estou profetizando isso, porque a vida do crente é fato e realidade que nós vivemos constantemente com guerras. Ah, mas isso não é de Deus. É. Nem toda guerra é causada pelo inimigo. As guerras muitas vezes são permitidas pelo Senhor para nos forjar no processo de viver a promessa. E eu sou prova disso. Viva! Viva, eu posso te dizer. Quando está tudo muito em paz, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor está me dando um tempo para mim recuperar o fôlego, mas eu sei, queridas, em toda a Bíblia que nós lemos, Novo e Velho Testamento, nós vemos que o povo de Deus enfrentava situações, enfrentava guerras. Se tudo está andando em muita paz, nós precisamos reavaliar. Será que eu não estou provocando o inferno de maneira que está tudo muito em paz? Será que a minha vida não está provocando nada no inimigo? Será que eu não estou causando nada? A gente precisa. Ah, mas eu não quero viver em guerra. O próprio Jesus falou: estamos nesse mundo, sujeito às aflições. Mas também ele falou: tem de bom ânimo. E nós, como mulheres, eu quero falar porque aqui eu percebo, né, que são mulheres. Mulheres como mulheres de visão, não podemos viver olhando ou viver baseadas naquilo que os nossos olhos veem. Hoje você pode estar vivendo uma situação ou na sua vida você pode olhar e falar: não tem nada que ao meu redor que me aponte para uma vitória. Não tem nada que eu tenha vivido que me aponte para o sobrenatural. Não tem nada que me aponte para que eu perceba a presença, a provisão, tá tudo muito confuso. Eu tenho sentido medo, eu tenho sentido desencorajada, eu tenho sentido confusa. Não sei qual é a situação que você está enfrentando ou que você ainda vai enfrentar. O que eu sei é que se essa palavra chegou até você hoje, é porque o Senhor está querendo que a sua visão esteja alinhada à visão dos céus, para que então você possa viver o sobrenatural. Porque o natural, queridos, meus olhos já estão vendo. As minhas guerras físicas, no sentido daquilo que eu percebo, as dificuldades, os meus olhos já estão vendo. A realidade ao meu redor, ao seu redor, você já está vendo. Agora, a minha pergunta para você é: você vai viver por aquilo que você vê, humanamente falando, ou você vai viver por aquilo que os céus estão apontando e falando a seu respeito? Jamais nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus focadas no natural. Porque o natural, ele é limitado. O natural, ele é muitas vezes sufocante. O natural muitas vezes traz ansiedade, medo. O natural muitas vezes traz angústia, dúvida, gera murmuração. O natural muitas vezes vai nos mostrar totalmente ao contrário daquilo que Deus prometeu para mim e para você. O natural muitas vezes vai ser como aqui nesse texto, vai mostrar que tem cavalos, que tem carros de guerra, que tem um exército contra nós. Mas no versículo, aqui no versículo 12, fala assim, ó: um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, está falando para eles o que está acontecendo, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala para ele no quarto dele de dormir. O profeta denunciava as obras do inimigo por aquilo que ele ouvia e via no momento que ele estava em comunhão com Deus. Viver o sobrenatural é viver, queridas, nesta dependência da presença. É viver buscando
enxergar, buscando entender e buscando ver aquilo que os nossos olhos naturais jamais vão ver. Viver o sobrenatural é ativar a nossa fé quando tudo está mostrando que não. Os nossos lábios estão declarando o que os céus estão dizendo, porque aquilo que os céus estão falando ao meu respeito e ao seu respeito é para a eternidade. E aquilo que os meus olhos e os teus olhos estão vendo no momento é circunstância passageira. Ninguém fica no deserto a vida inteira. Pelo menos não é suposto. Ninguém fica na escassez a vida inteira, porque também não é suposto. Fases, vivemos fases. Circunstâncias são passageiras, mas aquilo que os céus fala ao meu respeito, aquilo que Deus fala a seu respeito, é para a eternidade. Então você, como uma mulher de visão, que quer viver o sobrenatural, precisa escolher declarar, visualizar e agir segundo aquilo que Deus fala a seu respeito. Porque nesse momento aqui de guerra, o servo do profeta fala aqui que ele levantou bem cedo. E o que foi a primeira coisa que ele viu? Ele viu o exército e falou assim: estamos fritos, porque está posicionado um exército ali fora. Eu imagino que se nós pudéssemos ver o reino, né, o mundo espiritual, assim, ver com os olhos humanos, nós viríamos que existe também um exército que está ali em guerra o tempo todo contra as nossas vidas. Mas aqui nesse momento que o servo relata isso ao profeta, o profeta já sabia o que ele estava vendo. Ele já sabia o que Deus estava mostrando para ele a respeito do povo. Ele já tinha reconhecido a presença de Deus com ele. E aí então, ele faz algo que é primordial. Ele fala assim: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. De repente, você está vivendo situações nesse momento, ou vai enfrentar ainda, que você vai precisar fazer essa oração. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos para que eu veja aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, não o que eu estou vendo aqui. Porque o que ele estava vendo, humanamente, era um exército contrário. E Eliseu também, não era cego. Mas quando ele ora e ele pede para que os olhos dele sejam abertos, fala assim: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. E com isso, ele fala assim para ele, no 16, antes de pedir para abrir a visão, ele fala: não tenha medo, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Nesse momento que o servo dele ouviu esta palavra, ele sabia que Eliseu era um homem de Deus? Sabia. Ele já tinha visto muita coisa. Mas os olhos humanos dele continuavam vendo o quê? O exército. Tá, como assim, profeta, que eu não vou ter medo? Como assim que é maior o que está, que é mais os que estão conosco? Eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo o exército inimigo. Como assim? Nesse momento, queridos, há momentos na nossa vida que é crucial os nossos olhos, a nossa visão ser aberta. Porque ou vemos aquilo que os céus está declarando, ou nós perecemos. Você sabe por que perecemos? Por causa do medo, do desespero. Debaixo de pressão, de medo, de desespero, muitas pessoas tomam decisões erradas que podem arrepender o resto da vida. Debaixo da pressão do que os nossos olhos físicos vê, se nós não buscarmos trazer à memória o que nos dá esperança,
se nós não buscarmos ver aquilo que o céu está declarando, nós tomamos decisões que vamos errar, que vai ser errada e que nós vamos arrepender o resto da vida. Porque não adianta a gente ser hipócrita de falar, ai, mas eu sou uma mulher de Deus, eu creio em Deus, quando os nossos olhos físicos vê o perigo adiante de nós, nós temos medo sim, porque o medo é um sentimento do ser humano. Nós só não podemos deixar que o medo se instale e nós sejamos dominados por ele. Mas se nós não tivermos a nossa visão alinhada àquilo que Deus está mostrando, assim como o profeta falou, o profeta deve ter pensado, pai, abre os olhos, né? Senhor, abre os olhos desse meu servo, senão ele vai desesperar, vai sair correndo daqui, vai me largar sozinho. No lugar desse servo, queridas, será que a gente não tinha pensado a mesma coisa? Eu posso dizer por mim que muitas vezes enfrento situações que nem chega nisso aqui e eu sinto medo. Que a gente, por segundos, esquece de tudo que Deus já falou, que Deus mostrou, que Deus prometeu, porque isso é normal, é comum para o ser humano. Mas isso é coisa que, se for passageiro, se a gente começar a colocar os olhos na visão, no espiritual, ver o que é sobrenatural. O que é sobrenatural? O que está acima daquilo que naturalmente nós conseguimos ver, ouvir, fazer. Se rapidamente, em momentos de guerra, nós colocarmos nossos olhos naquilo que Deus está falando para nós, ou que Ele já falou para nós, a direção que Ele está apontando para nós vamos nos situar e nós vamos começar a caminhar direcionadas não por aquilo que vemos naturalmente, não pelo medo, não pela angústia. Não é o que eu estou vendo e nós começamos então a viver, a andar, declarar aquilo que os céus está declarando para nós. O sobrenatural, ele vai requerer obediência. Não adianta eu querer viver no sobrenatural de Deus, você querer ver milagres, viver o sobrenatural, ver o sobrenatural, ter visão dos céus, ter visão daquilo que é da eternidade, sem ter obediência. De nada teria adiantado Deus enviar a palavra para o povo dele através do profeta. De nada teria adiantado se eles não tivessem obedecido. Quantas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural, viver oportunidades, viver novidades, viver bênçãos, porque não obedecemos à direção de Deus? E, queridos, essa direção aqui foi clara, foi simples e objetiva, direta. Não vai para lá. Parece até mãe, né? A gente que tem filho falando, não faz isso, porque se você fizer, vai acontecer assim, assim, parece. Aí os filhos muitas vezes vai crescendo e falam assim, mas como que você sabe que vai acontecer? Não sei, mas eu sei. Se você desobedecer, você está sujeito a viver a consequência disso. Conosco não é diferente. E a mulher que quer viver, você como mulher que quer viver uma vida no sobrenatural, você precisa obedecer antes de ver. Você precisa seguir a direção de Deus sem entender. Queridas, se eu fosse viver os meus dias tentando entender tudo aquilo que Deus tem falado para mim, a direção que Deus tem me dado, se eu fosse querer entender primeiro para depois eu fazer, nem aqui eu estava. Se eu fosse querer entender primeiro para depois eu obedecer, nem aqui eu estava. Muitas vezes, situações chegam, direções chegam, convites chegam, oportunidades batem na sua porta. E se nós sentimos paz no coração, se nós sentimos que a direção, que a oportunidade, que a porta que vem de Deus, mesmo sem entender, nós precisamos obedecer. Depois, quem sabe, no processo a gente começa a entender.
Depois, quem sabe, quando estamos vivendo o resultado, a gente começa a entender. Muitas vezes o nosso erro está como aqui o servo. Ai, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo que maior é aquele que está comigo, então como que eu vou agir? Mas eu não estou entendendo isso, Senhor. Como que eu vou fazer? Ah, o Senhor me deu essa palavra profética. Como que eu vou viver isso? Não estou entendendo nada. Está tudo contrário do que eu tenho vivido. Querida, simplesmente obedeça. Segue o seu caminho em direção às palavras vindas do Senhor para a sua vida, em direção às profecias que você sabe que já foi confirmada e confirmada de novo e que você sabe que Deus está falando com você. Quando eu converti, eu participei de um encontro. E eu sou aquela pessoa que converti crua mesmo. Mas eu não sabia, eu falava que eu era católica, ia na igreja e tal, não sabia nada de nada. Eu não sabia nem o Salmo 23, nem o Salmo 91, que até o povo do mundo sabe. Eu não sabia nada. Não lia Bíblia, não tinha vida com Deus. Porque eu conheço muitos católicos que têm vida com Deus. Eu não tinha. E eu converti. E passou 2 ou 3 meses da minha conversão, eu participei de um encontro com Deus para mulheres. E naquele encontro, Deus me colocou do avesso e do direito umas 30 vezes. Eu saí de lá toda descabelada, com o rosto todo inchado, vermelho, xoxa, capenga. Eu saí daquele encontro como se parece que eu tinha passado, sabe aquele negócio que moe a cana assim, não sei nem para fazer garapa, aquele negócio. Eu saí daquele estilo, daquela cana. Sem exagero. Pergunta às pessoas que me conhecem desde então. E eu lembro que o meu marido passou também no encontro com Deus para homens no mesmo final de semana. Meu marido é muito calado, muito tranquilo, muito da paz. E aí a gente foi em ônibus separado, foi tudo separado. Quando a gente se encontrou à noite na igreja, ele já é calado, mais calado ele estava. Eu não sou muito calada assim com ele e tudo, mas eu estava em êxtase. Eu estava fora de mim. Eu estava em um processo ali que eu não estava entendendo nada. Você sabe que é você entrar em um lugar, viver o que Deus tem para você e sair de lá sem entender nada? Era eu. Porque se eu falar para você que eu entendi, eu estou mentindo. E eu passei dias, sem entender o que que foi aquilo. Mas as pessoas onde eu trabalhava em um Dunkin' Donuts aqui, né, perto da cidade que eu moro hoje, e eu era gerente desse lugar. E primeiro que eu nunca tinha ausentado por 3 dias do trabalho, porque manager de Dunkin' Donuts tem que trabalhar 6 dias na semana. E então eu saí daquele, ausentei por um final de semana, e quando eu voltei, os chefes do distrito, que era acima de mim, já acostumado comigo, ele veio na segunda-feira, como de praxe, checar e tal, tal. E eu lembro que ele conversando comigo, gente, a minha cabeça ficava assim, ó, zum, parece que tinha uma cachoeira dentro de mim. Aí ele falava. Eu só fazia assim pra ele, minha cara inchada, que eu tinha chorado horrores. E aí ele falou assim comigo assim: Wênida, o que que tá acontecendo com você? Falei, nada. Por que que você tá desse jeito? Falei, que jeito? Não sei, você tá esquisita. Falei, assim, esquisita como? Pensei assim, meu Deus, né? Ele falou assim, não sei. Você parece que você tá com a cabeça longe. Eu falei assim, não, mas eu escutei tudo que você falou. Aí ele falou assim, não, eu acredito, mas você tá, o que que ele falou? Você está, tipo assim, você parece que você viajou enquanto eu conversava com você. Ele usou uma palavra que é um termo que eu não sei traduzir para português, mas aí eu falei assim, olha, se eu quisesse te explicar, você não iria entender, porque nem eu tô entendendo. Mas o que eu posso falar para você é que nesse final de semana eu vivi uma experiência que não é natural para o homem entender. E se eu continuar te explicando, você vai continuar sem entender. Então vamos deixar por aqui. Mas não se preocupe, eu escutei tudo que você falou, tá tudo sob controle. E aí todos os funcionários que me conhecia falavam assim: você tá esquisita. Tá muito esquisita. Mas o que eu tô querendo falar para você é que eu entrei em uma experiência que eu não entendi nada. Muitas palavras que foi ministrada lá, eu tive que ler e reler e reler, reler de novo para me entender, porque eu não conhecia de Bíblia. Então aquilo tudo para mim foi demais. Mas eu recebi várias palavras
proféticas naquele lugar. Isso aconteceu no ano de 2002, 23 anos atrás. E eu, mesmo estando em êxtase, eu lembrava daquelas palavras e eu anotei todas naquele caderno que eu levei para lá no dia. E uma das palavras que eu recebi foi: a partir de hoje, uma pastora falou comigo, nunca tinha me visto aquela mulher. A partir de hoje, Deus vai te forjar para ser uma anunciante do evangelho. Você vai pregar os quatro cantos vão ouvir um dia da sua voz. E ela me falou coisa. E eu falei assim, amém. E pensei lá dentro assim, enlouqueceu. Essa aí, ó, não, ó, enlouqueceu. Por quê? Gente, eu não falava em público, mas nem se me pagasse. Eu não conhecia nada da Bíblia. Eu pensava assim, vou pregar o quê? Que eu não conheço nada. Vão me ouvir para os quatro cantos? Como? Mas aquilo, a experiência que eu tive com Deus foi tão transformadora que a partir do dia que eu saí daquele encontro, que eu ouvi aquela palavra, que não foi só ela que me falou, várias pessoas me falaram a mesma coisa. A partir daquele dia, eu entrei em uma escola de liderança espiritual para aprender a Bíblia, porque eu entendi que para viver a promessa, o chamado, o propósito, eu tinha que fazer a minha parte. E muitas vezes eu fui para aquela escola bíblica falando assim: eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Senhor, eu não me vejo fazendo nada disso que me foi proposto pelo Senhor, mas eu vou fazer aquilo que me cabe. Mas, queridas, entrou dentro do meu coração, do meu espírito, uma sede tão grande por ganhar outras vidas para o Senhor, que nem eu mesmo entendia aquela sede. Aleluia. E eu pensava, como eu vou ganhar as vidas? Pregar o quê? E um dia o Senhor falou, pregar aquilo que você viveu. Porque se eu transformei você e vem transformando, eu posso transformar qualquer um. Porque, eu quero te dizer que a maneira que eu cheguei na presença do Senhor, você nem queira saber. Que o negócio aqui era bem estreito. Se hoje eu sou uma pessoa difícil, eu era impossível. Eu era terrível. Eu parecia uma porteira. De brava, de sem educação, bruta, grossa. Eu era casca grossa. E a partir daquele dia, Deus só foi me moendo, me moendo. Eu continuo brava ainda, tá? Mas hoje, né, o Espírito de Deus já me amansou um bocado. E eu quero falar para você, eu fui sem entender. Com 6 meses eu terminei aquela fase da escola de líderes, eu já tinha ganhado vidas para ir para outro encontro. Eu comecei a liderar uma célula e comecei a pregar que se hoje você começar, se me perguntar o que você pregava, como que era, também não sei, não lembro, mas eu só sei que eu pregava. E ali Deus começou a fazer a obra na minha vida, sem entender, sem ter noção. E até hoje, queridas, eu vivo esse processo de caminhar em direção à totalidade da promessa, e Deus tem me levado a lugares e me colocado em lugares que eu continuo não entendendo, mas eu falo, sim, Senhor, eu vou obedecer. Eu preciso obedecer, porque se eu quero viver a totalidade da promessa, ver o sobrenatural de Deus acontecer, eu preciso me alinhar ao que o céu já escreveu. E o que o céu já escreveu a seu respeito, queridas, a mesma coisa que já fez comigo é para a eternidade. Deus não muda de ideia. E eu falava assim, Aleluia! como que essas pessoas vão entender? Eu não sei nada. Eu não sei como que entende, eu não sei como que as coisas acontecem, queridos. Quando nós nos disponibilizamos, quando nós obedecemos, quando nós cremos, quando nós olhamos com a visão do alto, eu muitas vezes ia fazer coisas. Logo no segundo encontro que eu trabalhei, o terceiro, já me colocaram para ministrar a palavra, porque o meu testemunho, o meu desejo de ganhar vidas era muito forte. É muito forte. E aí Oh, eu falo, glória. eu pregar para essas mulheres, porque
eram mulheres que muitas vezes, ó, já eram crentes há muito tempo. E eu pensava assim, vai ser um vexame. Essas mulheres já conhecem Bíblia e eu não sei. Mas nunca Deus me deixou envergonhada. Porque simplesmente é uma questão de crer e obedecer para poder viver aquilo que Deus tem. Então hoje eu não sei o que Deus tem te chamado para fazer. Eu não sei o que Deus tem falado para você que Ele quer que você faça da maneira que você viva. Mas eu quero falar para você que mesmo sem entender, mesmo sem se achar capaz, mesmo sem se achar pronta, mesmo sem saber onde vai começar, simplesmente diz para o Senhor, Senhor, então eis-me aqui. Eu não sei como que vai ser, não sei nem o que, é que eu vou falar, mas o teu Espírito através de mim, aquilo que o Senhor já viu e já escreveu a meu respeito, me ajuda aí, me ajuda a cumprir, me ajuda a fazer, porque o meu coração está disposto. E assim, como o profeta falou, eu quero falar para você, em meio a tudo isso que você pode estar vivendo hoje ou enfrentar amanhã, não tenha medo. Não tenha medo. Muitas vezes nós vamos ser colocadas em situações onde o medo vai ser o maior adversário. Porque se nós nos rendemos ao medo, nós somos paralisadas. E aí você lembra dessa palavra, se você não lembrar de mais nada que eu falei para você aqui hoje, lembra, eu não vou ter medo, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é os que estão ao meu redor do que aqueles que estão ao derredor. Maior é aquele que me chamou do que aquele que vem falar que eu não sou capaz. Maior é aquele que escreveu o meu respeito do que aquele que quer me criticar. Queridas, sempre seremos criticadas. Amém, Jesus. Não tem árvore que dá fruto que não leva pedrada. Árvore que tá ali bonitinha, sem tocar, sem ninguém, é porque não tá produzindo nada. E entenda, aqueles que se levantam para criticar, para falar o contrário, para querer frustrar você, é porque não estão produzindo nada. Por isso que tem tempo de ir lá te criticar. Eu sempre falo que pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes, pessoas bem resolvidas não têm tempo de criticar ninguém. Não tem tempo de saber da vida alheia. Não tem tempo de ficar querendo minar o sonho do outro, o propósito do outro, porque ele já tá bem ocupado fazendo o dele. Não se deixe ser, vamos dizer assim, não se deixe ser barrada por aquilo que os seus olhos estão vendo. Eu contei um pouquinho de como foi de quando eu converti. Se eu fosse olhar para mim, eu jamais teria chegado aqui hoje. Porque tudo que eu sabia de mim mesma, tudo que os meus olhos humanos via era: eu não tenho conhecimento da palavra, não tenho experiência com Deus, não tenho capacidade, não gosto de falar em público, sou tímida, sou vergonhosa, isso não é para mim. Essa era a minha realidade debaixo dos meus olhos humanos. Mas eu precisei voltar os meus olhos, deixar o medo de lado, não deixar a visão de Deus ser limitada por aquilo que eu via, porque a visão de Deus não é limitada por circunstâncias. A visão de Deus, ela é sustentada pela eternidade. Quando Deus me chamou, ele não equivocou. Ele já sabia quem eu seria hoje, há 20 anos depois, ele sabe quem eu sou há 20 anos daqui para frente, ele sabe até a eternidade, ele sabe. Então, se você quer viver o sobrenatural, aprenda a obedecer antes de entender. Aprenda a obedecer antes de ver. Aprenda a obedecer a voz de comando dos céus a seu respeito. Porque, querida, se tem uma porta que nos leva para viver o sobrenatural, se chama fé. E a fé sem obras é morta. A fé sem ação não nos leva a lugar nenhum. Porque de que adianta eu falar que eu creio, que eu acredito, se eu não tenho atitude? Eu poderia, 20 anos atrás, falar: eu creio em tudo isso, Senhor.
como eu já estou cansada de ouvir pessoas falando: ah, se realmente Deus tem isso para mim, vai acontecer. Pois eu falo na cara da pessoa: se você continuar com essa sua posição, nunca vai acontecer. E não é porque Deus não quer, é porque você não quer. E Deus vai respeitar isso em todas as áreas da nossa vida. Mas hoje aqui nós estamos falando da nossa vida, do nosso propósito com Deus, da nossa vida espiritual, porque, queridas, sem antes entender o que Deus quer para nós como missão de vida, como propósito de vida, nenhuma outra área da vida vai fluir. Eu me arrisco a falar para você, se você tem vivido andando em círculos, se você não tem prosperado, se você não tem visto nada acontecer, entra o ano e sai o ano e você tá ali ó, igual o povo do deserto, é porque você ainda não se encontra no centro do propósito de Deus para sua vida. O dia que você alinhar sua vida no centro, as outras coisas vão se alinhando. Porque não somos só seres espirituais. Temos vida com família, temos vida profissional, temos uma vida. Nós somos seres humanos, estamos aqui, enquanto estamos nessa terra, tem muita coisa. Mas primeiro, alinha a visão e aquilo que Deus escreveu. Aí as outras coisas começam a alinhar e começa a prosperar e começa a fluir. Então, hoje o meu conselho é: peça ao Senhor que abra a sua visão para que você veja claramente, entenda claramente o que os céus estão falando para você nesse momento da sua vida. Porque vivemos fases, estações, e cada fase, cada estação nós precisamos de discernir o que Deus tem para nós naquela fase, naquela estação. Às vezes o que Deus mostrou há 1 ano, 2 anos atrás, não é o que Ele tem agora. Porque, queridos, Deus é novidade de vida. Nós não podemos ficar vivendo só de testemunho do passado. Tem aquele ditado, né, que fala até lá em Goiás: águas passadas não movem moinho. Eu tenho preguiça de quem fica contando testemunho de 1950 e nunca muda o testemunho. Eu falo: mas gente, será que Deus só fez 1950, não faz mais não? Temos que ter testemunho constantemente. Nossa vida é movida. Vivemos de fases, estações, em todas elas Deus está. Então, o que Deus tem para hoje, para essa fase que você se encontra, de repente você já entendeu o seu chamado, você já está vivendo ele, mas você viveu até aqui. Agora é hora de abrir a visão para saber o que Deus quer daqui por diante. Nós estamos finalizando quase o ano de 2025. O que Deus tem para 2026? Se ele falar para você: fica quietinho onde você está, porque eu tenho para você em 2026 a mesma coisa que eu tive para esse ano, fica quieto que vai dar certo. Mas não se acomode achando que onde você está já é o ápice de onde Deus quer te levar, porque não é. Deus é novidade e Deus se renova, a palavra dele se renova e ele faz novas todas as coisas todos os dias. Então, nós precisamos alinhar nossa visão e nosso entendimento. E quando Deus falar, temos que ter a coragem de obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem achar que temos capacidade alguma. Porque sempre que Deus aponta o novo, nós vamos ficar meio receosas. Ai, Senhor, será que nós vamos entender? Será que eu vou dar conta? Meu Deus, mas será que isso é para mim? Será que eu entendi certo? Nós precisamos de ser mulheres corajosas. Viver o sobrenatural não é para qualquer pessoa. Se fosse, todo mundo vivia. Viver o sobrenatural é andar na contramão do mundo, queridas. Muitas vezes um exército vai falar para você: é isso que eu tô vendo. Igualzinho você tá, você fala assim: pois eu tô vendo diferente. Pois eu não tô andando pelo que eu tô vendo, eu estou andando pelo aquilo que eu creio, por aquilo que Deus já me falou. E se ele já me falou, ele não mudou de ideia. Então, hoje eu quero encorajar você a orar, pedir ao Senhor que a sua visão seja aberta para ver o que Ele tem para agora, de agora em diante. Senhor, qual é o próximo passo? Onde eu estou? Está tudo muito bom? Está tudo bem? Ou não, não está nada bom, não está nada bem? Qual é o próximo passo? Qual é a direção?
O que o Senhor tem para mim agora, daqui para frente. E a partir daquilo que Deus falar, queridos, peça ao Senhor para confirmar. E peça ao Senhor força e coragem e ousadia para você ir. Porque se Deus aponta, Ele vai te sustentar no processo até você chegar lá. Se Deus dá uma direção, Ele vai trazer a provisão. Nesse desfecho dessa história que a gente acabou de ler, o inimigo, Deus cega o inimigo, entrega o inimigo na frente do povo de Israel. Deus confunde o inimigo, Deus faz o que é necessário fazer. Deus vai prover o que é necessário prover para que nós vivamos a plenitude da promessa. Mas se nós vivermos na inércia, não fazer nada, acomodados com o que já temos e que fazemos, não vamos viver nenhum sobrenatural. Se nós formos viver por aquilo que vemos, vamos muitas vezes ficar aqui paralisadas. Porque, gente, vamos falar a verdade, que muitas vezes aquilo que a gente vê não é nada agradável. Muitas vezes o que a gente vê não é nada que nos dá, vamos dizer assim, né? Coragem. Não é nada que nos dá aquela alegria que você fala, não, 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 não faz isso. Muitas vezes, se nós não conseguimos ouvir a voz audível, a gente precisa vir aqui e falar: Senhor, me fala aqui. O que que o Senhor está falando para mim aqui? O ano passado, um pouquinho antes dessa época, eu vivi uma situação muito difícil. Eu vivi uma situação desafiadora, a Patrícia sabe, que eu nunca imaginei que eu ia enfrentar. Mexeu com as minhas estruturas emocionais, foi difícil. Eu acho que eu nunca vivi algo difícil como eu vivi o ano passado, mais ou menos nessa época. E a minha decisão durante todo o processo que eu vivi foi me lançar aos pés do Senhor e perguntar para o Senhor o que que Ele estava querendo através daquilo e clamar o socorro do Senhor. Porque, por mais que não foi um processo tão longo, houve dias que eu pensava, eu não tenho condições de fazer nada disso que Deus está falando para mim fazer, vivendo o que eu estou vivendo. Porque as minhas emoções não estão preparadas para isso. Então a minha oração sempre foi para o Senhor naqueles dias: Senhor, por que o Senhor está me apontando para lugares e para coisas e para situações para viver, para fazer coisas, sendo que eu estou vivendo essa situação e eu não consigo me ver vivendo nada disso que o Senhor está me mostrando? E um dia eu não ouvia Deus falar comigo, porque emocionalmente eu estava muito abalada. E um dia eu abri a palavra, eu estava orando na minha sala e eu falei: hoje, Senhor, eu preciso que hoje o Senhor fala comigo algo aqui, nessa palavra, para eu saber que direção ir, porque eu não estou aguentando mais essa situação. Porque, queridos, por mais que eu estava vivendo uma situação que estava me quebrando emocionalmente, Deus estava me apontando para lugares. Deus estava me trazendo oportunidades. Deus estava querendo que eu fizesse coisas e eu falava assim: como? Isso não vai funcionar, eu não dou conta. E aí, o Senhor me levou em Eclesiastes naquele dia. Eu abri a palavra e foi assim: eu abri a palavra e eu não tenho esse hábito de, ai, deixa eu ver o que Deus quer falar, vou abrir aqui. Não é isso. Eu abri a palavra para eu buscar um texto para me ler. Mas quando eu abro a palavra e os meus olhos vão em Eclesiastes, que eu não lembro agora o capítulo, eu anotei. Lá o Senhor falava comigo assim: continue fazendo o que você está fazendo, porque eu me agrado daquilo que você faz e eu vou te sustentar naquilo que você está fazendo. Continue. Era o que eu queria ouvir? Não era. Não era. Eu queria que Deus falasse: eu te entendo. Faz nada disso agora não. Vive aí enfurnado nessa dor que você está passando. Mas, queridas, eu quero falar algo para você. A minha alma continuava angustiada com o que eu estava vivendo. Mas quando eu li aquela palavra, eu entendi que o que eu estava passando ia passar independente de.
E o que eu estava fazendo agradava ao Senhor, e a maneira que eu fosse fazendo, as coisas iriam se resolver. Porque não era sobre mim, não era o que eu podia fazer, não era no controle da UNIDA, era no controle de Deus. Era um período que o Senhor permitiu eu passar, mas que era para eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. E ainda nesse texto fala mais, fala assim: porque no sepulcro não tem mais sonhos, não tem mais projetos. E eu entendi que, independente do que estamos vivendo, se temos uma direção de Deus, precisamos ir e fazer, porque nós só podemos parar quando nós morremos. Porque lá não tem mais projeto, não tem mais plano, não tem mais sonho, não tem mais obra. Mas até que nós precisamos continuar. E assim foi. As coisas foram se resolvendo. O Senhor me trouxe uma paz extremamente profunda no meu ser naquele dia, porque foi a mesma coisa que Deus falasse assim: eu sei de tudo isso. Continua o que você está fazendo, que eu estou no controle. E a paz entrou. Continuou difícil? Continuou difícil por alguns dias. Mas eu também pude ver o cuidado e o socorro de Deus dia após dia, e as coisas foram se resolvendo. E eu hoje olho para trás, mais de um ano, e olho e falo assim: e se eu tivesse parado? E se eu tivesse negligenciado aquilo que Deus mandou eu continuar fazendo? Eu poderia ter uma boa desculpa? Poderia. Muitas pessoas iriam me entender? Provavelmente sim. Mas onde eu estaria hoje? Será que eu não teria perdido o foco? Não sabemos, não entendemos, mas se nós queremos ver o sobrenatural, precisamos de obedecer. E essa era a minha oração: Senhor, eu vou continuar fazendo, mas eu sei que o Senhor, assim como eu vou obedecer, eu peço que o Senhor continue cuidando dessa situação, trazendo resposta do meu clamor, intervindo, trazendo socorro, assim como eu vou fazendo para outras pessoas, o Senhor vai fazendo para mim. É essa palavra que eu deixo com vocês, Patrícia. Se quiser finalizar, orar, espero que o Senhor tenha ministrado ao coração de cada uma, assim como Ele, né, já ministrou ao meu. É, e se não fez sentido hoje, quem sabe amanhã ou depois vai fazer. Aleluia, palavra maravilhosa, minha pastora. Meu Deus, né, Ju? Ju tá lá em êxtase, Larissa aí ouvindo, andando, mais linda e prestando atenção, coisa linda. E eu quero que você que recebeu essa palavra, liga o seu microfone e dê um glória a Deus bem lindo em nome de Jesus. Glória a Glória a Glória a Deus. Deus! Deus! Glória a Aleluia! Deus, Sim, meu Jesus. Deus. Glória a Deus, Aleluia. louvado Glória é a o nome do Deus. Senhor. Que palavra! Que palavra! E agora eu quero convidar a pastora Rosália, que eu estou vendo que está aqui, para orar por nós e orar também pela pastora Wênida, minha pastora linda. Que felicidade de vê-la aqui conosco, viu? Então, ó, encerra esse momento aqui do nosso culto. Ora por nós, ora pela pastora Wênida aí. Amém. Amém? Só dizer para ele, como é que pronuncia o nome dela? Wênida, Wenda? Wênida, Wênida. Wênida, isso. Wênida. Tá. Essa palavra me fez... foi como passar um filme na minha cabeça de todo o processo que tenho passado até aqui. Porque a gente vai revendo aquilo que foi tantos desafios que nós já atravessamos, que nós já passamos, né? E onde nós obedecemos sem entender, né? Que numa outra oportunidade talvez eu conte mais de ele me mandar para o aeroporto só para hospedar uma serva dele, interromper umas férias minhas, sabe? São coisas que você sabe que é ele, sabe? A gente vai passar por muitas coisas, você vai se preparar na palavra e você vai pregar achando que é aquela palavra, e quando está diante de lá no púlpito, você diz assim, não é essa palavra. Tudo isso nós vamos passar, né? São testes que ele nos desafia a enfrentar.
Então, quando eu olhava assim para ela, ela falando sobre, né, dando esse testemunho dela, isso só me fazia lembrar tantas coisas que eu tive que obedecer sem entender, mas que depois eu vi os resultados. E só para finalizar aqui, para orar, eu passei uma situação, sábado retrasado, onde Deus me usou para alguém numa reunião de oração, nada assim demais, mas quando eu estava sentada, depois que entreguei lá, o Senhor me disse assim: escuta, filha, vamos tentar desfazer essa palavra que foste usada, que eu te usei. Mas lembra-te da identidade que tens em mim. E eu olhei para aquele grupo e disse, mas quem? Esse pessoal todo eu conheço e tal. E em seguida, queridas, começamos a ouvir um barulho de porta. Algumas pessoas têm sensibilidade, daqui a pouco entra dois homens, né, dois pastores, e ele desfez tudo que eu tinha entregado para aquela mulher. Você está entendendo? E aí eu disse, meu Deus, mas graças a Deus, a minha oração era, Senhor, sempre que eu chego no lugar, eu peço para que o Senhor mostre quem eu sou e como é a minha vida diante dele. Porque se nós somos carta, nós temos que ser lida, né? Para que as pessoas vejam Cristo em nós. Quando eu vi aquelas pessoas se aproximando, mas o que foi isso? E muitas pessoas que entenderam, né? E pessoas que puderam discernir aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Então, a gente vai passar por N coisas, né, para aprender como teste, como confiar mesmo no Senhor, né? De quem nós somos, como é que é a nossa vida diante dele, como que ele também nos vê. Então, depois disso, eu soube tudo ali que era exatamente como o Senhor me usou, né? E aí eu saí dali um pouco, assim, bem aliviada, né? Porque nós somos falhos, né? Enfim, mas o Senhor me avisou antes, então a gente vê o cuidado e o zelo do Senhor conosco, certo? Então, que eu quero dizer para a irmã, mas vai ser difícil, irmã, vou falar irmã. Veja assim, o Senhor te capacitando tanto. Eu olho para algumas pessoas e eu vejo que algumas pessoas elas têm um chamado para frente mesmo de batalha, pessoas que foram chamadas para orientar, para instruir, pessoas que precisam, né, ser levantadas, né? Então esse é um tempo que nós temos que incentivar essas mulheres a se levantarem e saber que quem está com elas é o Senhor e que nós temos que ir e fazer aquilo que Ele nos manda fazer, sabe? E nos preparar no nosso secreto, porque a intimidade é tudo. A intimidade traz revelações profundas. Hoje mesmo eu comecei a me sentir muito assim, como se estivesse com muito sono. Eu já sei que Deus quer me mostrar alguma coisa. E aqui eu fiquei e eu vi uma grande águia, uma montanha muito alta, e aquela águia chegava e ela passava os olhos dela para os meus olhos. E eu até falei quando preguei, né, que a gente, quando está olhando de cima para baixo, a gente vê as coisas diferentes. Isso foi uma revelação que o Senhor me deu, me mostrando que eu estava andando no campo árido, seco, desértico, e abriu-se um portal logo na minha frente, e o anjo mandava eu entrar. E quando eu cheguei, ele quase que até que me empurrou, porque eu estava meio medrosa, mas assim, fui sugada. E quando eu cheguei lá em cima, eu disse, ué, como é que... Aí eu estava no deserto, o Senhor me mostra o mesmo local como um jardim, como tanto verde, um lugar lindo. Mas é assim que o Senhor vê. Nós somos improváveis, sabe? Eu tenho muitos problemas para pregar, porque eu tenho um problema de crises de ausência, e eu esqueço muito fácil as coisas, tenho que ler, reler, ler, reler. Então, eu quero dizer para essa irmã que pregou, que palavra maravilhosa, sabe? E eu vejo, assim, Deus preparando mulheres de frente,
mulheres guerreiras, mulheres para esse tempo do fim. E só vai suportar aqueles a quem o Senhor tem, assim, eu tive uma experiência que está aí a Cris de prova, num grupo que tinha aqui em casa, e eu comecei a passar mal, querendo desmaiar, porque eu estava vendo o Senhor vindo na minha direção. É louco isso, é para quem crê, porque é sobrenatural que acontece. Ninguém vive no natural. Então ele se aproximou, aquele homem de branco chegou e entrou em mim e disse: só vai suportar esse tempo quem estiver assim comigo. Entendeu? Então, intimidade é tudo, tem que buscar mesmo, sabe? Deixar, tem um fruto do Espírito, é domínio próprio. E o medo não pode nos dominar. Temos que saber quem nós somos em Deus, né? Ter a certeza dessa identidade, louvado seja o nome do Senhor. Porque ninguém é perfeito, mas nós estamos ali lutando, né, caminhando diante do Senhor, querendo mudar, ser transformada e ser segundo o coração dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que palavra maravilhosa. Eu vejo a capacitação tremenda na vida desta mulher. E que o Senhor venha abençoá-la e prepará-la, Senhor, para esse propósito que o Senhor tem na vida dela. Que o Senhor encha ela cada vez mais do seu espírito. Pai, que ela sempre vá tendo a certeza de que é o Senhor com ela, porque no abrir da nossa boca, Senhor, as palavras são colocadas por Ti. Ó Senhor, você diz, abre a Tua boca e eu a encherei. Então, Senhor, transforma cada palavra saída da boca dela e dessas irmãs que estão na live. E transforma como fogo que vai diante dos corações, Pai, sedentos de Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, nesta noite, Senhor, que o Senhor que já vem despertando mulheres para esse tempo, levanta essas mulheres, Senhor, de uma forma sobrenatural, um exército cheio do Teu Espírito, que leva a Tua palavra com verdade, Senhor. E é no nome de Jesus, uma mulher que realmente se rende, reconhece que depende de Ti, porque a Tua palavra diz que nada, sem Ti nada podemos, sem Ti não somos absolutamente nada. Mas o Senhor conosco é a maioria, Aralaxuri Cantarábia. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor derrube as muralhas, que o Senhor fortaleça, trazendo toda a capacitação naquilo que é fraqueza, trazendo o Teu poder, Pai, que aperfeiçoa nas fraquezas. Que o Senhor levante essas mulheres, sabendo que elas são preciosas aos Teus olhos. Nós somos como a menina dos Teus olhos, e é no nome de Jesus, Pai, que eu creio e eu estou lutando, Senhor, pedindo que o Senhor levante esse exército, como o Senhor me mostra, Pai, para esse tempo, porque a mulher ela é sensível, a mulher gosta de orar, a mulher gosta de buscar, a mulher procura saber a Tua vontade, em nome de Jesus, não desfazendo dos homens, mas numa reunião de oração, Senhor, é ali que as mulheres estão. Ah, mulheres sedentas, Pai, por Ti, te revela, Senhor, te revela para todas nós, abre os céus, derrama, Senhor, toda a revelação do Teu reino, em nome de Jesus, nos ensinando, Senhor, como caminhar nesse tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, no mundo que jaz no maligno, nos usa poderosamente para pescar, Senhor, essas almas que precisam ser alcançadas. Por isso, Senhor, eu te peço, entrega para elas, para mim, tudo aquilo que nós, Pai, precisamos e necessitamos, as armaduras, Pai, tantas armas que o Senhor nos dá,
Pai, mas tem algo que nós necessitamos e precisamos tanto para esse tempo, que é discernimento, Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor, para olharmos e vermos o que vem do inimigo. Dá-nos discernimento para ver o que é da carne, o que é emoção, para que a gente possa ajudar aquelas a qual o Senhor coloca em nosso caminho. Por isso, Pai, abençoa, Senhor, cada uma delas, em nome de Jesus. A irmã que trouxe a palavra, ainda é grande o que Deus vai fazer, em nome de Jesus, muito além daquilo que já recebeu até hoje. E tudo isso, Senhor, eu te agradeço e fico muito feliz de ver, Senhor, essas mulheres sedentas com fome de ti. Isso só te revela para quem tem sede e para quem tem fome de ti. Em nome de Jesus, amém. E peço para a pastora a Patrícia me chamar no particular, que eu tenho algo para falar, tá bom? Amém, minha Obrigada pela pastora. oportunidade. Glória a Deus. Amém. Chamo sim. Amém. Eu gostaria que vocês colocassem as suas mãos assim, em forma de você receber. Eu vou ministrar a bênção sacerdotal em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em o nome de Jesus, que haja provisão na sua vida nesse tempo, que haja direção, que haja o favor do Senhor, porque o Senhor te guarda de todo mal, o Senhor te dá direção e te livra de toda armadilha espiritual em nome de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, que o Pai resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, uma semana abençoada, cheia da revelação do Deus vivo. Que o Senhor abra portas que estão fechadas diante de você, em o nome de Jesus. Seja guardada, blindada com o sangue do Cordeiro. E se você crê, liga o seu microfone e faz barulho aí. Dê um glória a Deus. Glória a Amém. Deus! Glória a Amém! Deus. Glória a Glória. Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Povo Deus, lindo! aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Olha, domingo que vem Glória a nós Deus. estaremos aqui novamente. Você é a nossa convidada. Você pode trazer mais uma, mas traz uma pessoa que nesse tempo precisa de Deus, precisa, sabe, de um cuidado especial. E nos avisa, Patrícia, ó, eu tô trazendo essa pessoa, mas ela nunca foi na igreja e ela está precisando de um cuidado. Ela tá, sabe, ela tá passando por algum tipo de enfermidade, seja emocional, seja físico. A gente vai orar por ela. A gente vai segurar nas mãos dessa pessoa, a gente não vai largar. Só vai largar se ela largar. Se ela largar, nós temos o livre-arbítrio, né? Nem Jesus força ninguém, a gente não vai forçar, não. Mas nós vamos segurar. Mas se a pessoa Eu só aqui emocionada sabendo desse cuidado que eu tô recebendo. Tem que coisa trazer linda, mais Larissa. gente. Coisa linda, Larissa. Então, ó, seja bem-vinda aqui conosco. Você já está no nosso grupo de oração, Larissa? Das 18, tô de Das segunda a 18. quinta. Ah, ok. Me chama depois para eu orar por você, tá bom? E se Tá você bom, quiser, obrigada. se você desejar uma orientação, se você Preciso. desejar de uma oração, também me chama no privado. Pode ir lá no grupo da oração, pega meu número. Mas você tem que me lembrar, viu? Porque eu tenho um probleminha, igual a pastora Ah, falou também, tô passando por esse probleminha de cabeça, assim, que não lembra muito das coisas. Mas aí a gente, né, um cuidando do outro em nome de Jesus, amém? Então amém. você pode sim trazer uma pessoa que jamais iria na igreja, mas se é online, ele vai estar com o microfone fechado, ele vai ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente não sabe, aí deixa que Deus faz o que ele quer fazer, né? Amém. Então você também tem essa liberdade de enviar esse link para quem você desejar e na oração das 18 horas de segunda a quinta-feira também. Amém, mulheres lindas? Um Amém, beijo no coração obrigada. de todas. Deus Beijo. abençoe, Larissa. Amém, glória a Deus. Priscila Obrigada, Patrícia. linda. Deus abençoe, meninas. Amém. Deus abençoe, pastor Wênida. Deus Amém. abençoe. Eu ia falar que a Priscila comentou aí que é a primeira vez que ela está aqui, É a Patrícia. primeira vez, Priscila Fátima. Priscila. Olha aí, ó, pastor Wênida. Olha o cuidado pastoral aí.
Priscila, que lindo. Me A chama no paz do privado. Senhor, minhas amadas. A A Beth paz. me mandou o convite, eu entrei um pouquinho atrasada, mas estou muito feliz de conhecer mais umas abençoadas aí na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Recebeu, então, Priscila? Demais! Que palavra! Que palavra, é Tremendo! isso. Muito feliz. É bom que agora todo domingo me mandem o convite que eu quero participar também. Amo. Todo domingo é esse mesmo link, viu, Pri? Ótimo. Todo domingo é esse mesmo link. Você também pode convidar pessoas e esse mesmo link a gente está amanhã às 18 horas também. Glória a De Deus. segunda às quintas-feiras. Tá bom? Amém. Amém. E se precisar de qualquer coisa, estamos aqui para servi-la. Amém. Eis-me aqui também. Beijos. Maria Messia, Deus te abençoe. Que carinha linda. Amém. Bom Eu te também é ver a primeira vez. a primeira vez. Que lindo. Eu acompanho no grupo. Aham. Aí, de manhãzinha, cedinho, eu leio, né, o devocional. O devocional. Aí eu acompanho. Aí essa é a primeira, assim, para participar é a primeira vez. Eu gostei muito, muito boa. Ai, Gostei que bastante. Que bom. Então, Para ó, a pessoa Dona ficar Maria, mais perto. esteja conosco mais vezes aqui, viu? Seja Tá bem-vinda. bom. Muito obrigada. Fica com Deus. Mulheres lindas, um beijo no coração de todas e um ótimo final de semana não, né? Uma ótima semana para todas nós. Beijos. Fiquem com Beijo. Deus. Beijo, meninas. Com Deus. Beijo. Gratidão, pastor Wênida. Obrigada a você, Patrícia. Deus Tchau. abençoe. Amém. Tchau. Deus abençoe. Tchau.